Meninas e meninos do meu coração varonil, só para quem gosta e se enrosca no direito tributário. Hoje nós temos aqui no De Olho na Questão, quem? Márcio Antônio Rocha. Márcio Antônio Rocha, talvez do verbo eu tenho certeza, é um dos melhores professores de direito tributário do país. Por isso, inclusive, está onde? Na equipe do De Olho na Questão. E vários cursos. Curso direto ao ponto, curso regular, manutenções. Hoje eu quero aqui fazer uma apresentação sobre um dos tópicos do direito tributário e fazer a divulgação de todo o trabalho desse professor. Inclusive, junto ao lado desse grande mestre, eu tenho comentado aí algumas questões também de direito tributário. Eu trabalho com isso, né? No meu dia a dia é direito tributário. Foi durante muito tempo o direito administrativo, o direito constitucional, e hoje eu me mergulho de cabeça dentro do direito tributário. E eu tenho certeza absoluta que o tema que vamos trabalhar a partir de agora é aquele que você tem um pouco de nervoso, treme, fica suando na hora da prova, sobretudo quando provas são administradas pela banca FGV, que gosta de sangrar candidata, candidato, Sebrasp. Então vamos fazer o seguinte, vamos aqui lembrar, né, ter algumas noções teóricas desse iter, desse caminho até chegar o crédito tributário. Não vamos falar sobre execução fiscal. Claro, se tiver no seu edital a parte de processo, a Lei 6.830 de execução fiscal, você vai lá ler, não tem jeito, não tem para onde correr. Caso contrário, você vai se ater, vai ficar restrito ao Código Tributário Nacional. Vem comigo falar um pouquinho sobre esse caminho. Nós sabemos que tudo começa com uma hipótese de incidência. Hipótese. O nome já está dizendo, né? É uma hipótese. Talvez ela não venha a se concretizar. Talvez ela fique só num campo abstrato, só no direito objetivo. Está lá escrito. Então, uma hipótese de incidência. Essa hipótese de incidência, portanto, a gente pode considerar ela como direito objetivo, direito abstrato, não concreto. Por exemplo, você, concurseira, concurseiro, tem imóvel? Tenho não. Tem carro? Tenho não. Tem aquisição de renda? Tenho não. Então, quando uma lei diz que vai ter que pagar IPTU quem tem imóvel, que vai ter que pagar IPVA quem tem um veículo automotor, você fica tranquila, tranquilo, porque no seu bolso você tem apenas escorpião. Significa dizer que essa hipótese, ela não se subsumiu, ela não vem a ser aplicada numa situação concreta, porque ela não ocorreu. Não houve ainda a situação concreta no mundo dos fatos. Então a hipótese é a nossa situação abstrata. Vamos fazer o seguinte, para que você possa enxergar um pouquinho melhor esse quadro, vou colocar ele em tela ampla para você. Então nós temos a situação abstrata, nosso direito objetivo. Vamos prosseguir. E pode acontecer, e acontece, né, de você passar no concurso público, vai adquirir um veículo, vai entrar com financiamento de imóvel. Pois é, essa situação, essa situação abstrata, que é meramente uma hipótese, vem a ocorrer no mundo dos fatos. É o fato gerador. O nosso fato gerador, a situação concreta. Agora você não tem apenas escorpião dentro do bolso. Você também tem um imóvel, você também tem um veículo automotor. Existe a propriedade efetiva. Ah, entendi, professor. E aqui, o que eu tenho? A hipótese, né? Ser proprietária. Ser proprietário de imóvel. Significa dizer que, portanto, essa hipótese vem em lei, atendendo, portanto, o princípio da legalidade, de maneira abstrata, genérica, atinge a todos, independentemente da capacidade civil, diga-se passagem, em razão da aplicação dentre nós do princípio do não fede nem cheira, do princípio do non-wallet. Ó, que nome bonitinho, né? Então surge aqui para você o dever de pagar. De adimplir a obrigação de pagar perante o Estado. Peraí, se é um dever para você, para o nosso Estado, por acaso é um direito, não é isso? É um direito do Estado. Só que esse direito, convertido em uma obrigação tributária, esse ainda é um direito não líquido.
não tão certo, né? Você precisa tornar essa obrigação tributária para com o Estado líquida e certa. E a atividade de tornar líquida e certa, ela vem prevista lá no artigo 142. Ah, esqueça seu nome, esqueça seu sobrenome, mas não esqueça de ler pelo menos uma vez cartesianamente o artigo 142 do Código Tributário Nacional. E aqui nós temos a atividade de lançamento. Ah, entendi, meu mestre. Então, o lançamento, ele vai, atenção agora, vou até mudar a corzinha para você. Ele vai declarar a situação pré-existente, então ele declara a obrigação tributária e ele tem como papel constituir o nosso crédito tributário. Ele é crédito, crédito para o Estado, né, gente? O crédito refere-se a um direito. O débito é o que você tem, né? O débito tributário é seu, mas o crédito tributário é do Estado. Aí você tem aqui, ó, um período para poder pagar, existe um período para pagar, um período para poder impugnar, haja vista a presunção relativa dos atos administrativos. E uma vez vencido o prazo de pagamento, vencido o prazo de impugnação, ele está definitivamente constituído. Definitivamente constituído o nosso crédito tributário. E a partir do momento em que ele está definitivamente constituído, pode a Fazenda Pública partir para quê, gente? Partir para a execução. A dívida agora é líquida, é certa, está tudo bonitinho, né? Já exerceu contraditório ampla defesa, ou não quis exercer, ou simplesmente se manteve inerte em relação ao pagamento do tributo, definitivamente constituído, escreve em dívida ativa, retira-se dali, retira-se, extrai-se uma certidão e vamos para onde? Haja vista a não autoexecutoriedade do crédito tributário, a gente vai precisar de uma execução fiscal. Não é o momento de a gente entrar e discutir isso dentro do curso do Márcio, dentro da nossa manutenção de exercício. Nós chegamos a falar sobre sanções, políticas, formas de coerção indireta, de forçar o pagamento do crédito sem ter que ajuizar a ação de execução fiscal, o que para o STF é inconstitucional. Mas a gente aprofunda isso durante nossa manutenção, durante nossos exercícios. Então o que acontece? Esse é o quadro. A hipótese abstrata, o fato concreto, surge a obrigação tributária, não líquida, não certa, vem o lançamento, que é a atividade plenamente vinculada e obrigatória, portanto, a cargo da administração fazendária, tributária, constitui o crédito ainda não definitivamente, porque abre o prazo para impugnação, o prazo para pagamento, vencido o prazo, vencida a impugnação, decidido o litígio administrativo tributário, definitivamente constituído, inicia-se a pretensão de o Estado de executar. Ou seja, o Estado tem o direito a uma obrigação tributária e a partir do momento que constitui definitivamente o seu crédito, o seu direito, tem a pretensão de executar você perante o Poder Judiciário. Bom, esse é o caminho, esse é o iter. E o que acontece? A partir de agora, a gente vai ter que falar um pouquinho mais sobre decadência. Ah, professor, fala sobre prescrição também? Não. Hoje, nosso tema é reservado à decadência. A decadência e prescrição, elas se diferenciam por vários aspectos. Mas de boa, gente, de boa mesmo, né? É efêmera essa discussão. De uma maneira geral, os concursos públicos, eles não se prendem a essas distinções, a não ser solicitar de você que, vem cá, qual é o marco? Quando é que para, interrompe, olha, no momento que para a contagem da decadência e inicia a prescrição. Então nós temos que até o momento do lançamento, gente, até aqui, você vai contar a decadência. A prescrição, ela só começa a correr quando o crédito está definitivamente constituído. Cuidado, não é constituído. Porque o lançamento, ele constitui, mas não definitivamente. Porque eu posso impugnar.
Então, só no momento que ele está constituído definitivamente é que você começa a contagem do prazo prescricional. Então, perceba que existe um limbo, né? Existe um prazo, um momento em que você não tem a contagem da decadência e você não tem a contagem de um prazo prescricional. Que tempo é esse? É o que vai mediar entre o lançamento e o vencimento do tributo, ou mesmo o vencimento do prazo para que você possa impugnar. Perfeito? Vem comigo. Vamos aqui recordar ou fazer também algumas passagens do Código Tributário. Muitas das questões de concurso público a gente tem percebido, pode ser FGV, pode ser SEBRAE, pode ser FUNESP, pode ser quem for, FCC, embora demasiadamente contextualizadas, elas se sustentam muitas das vezes na literalidade do Código Tributário. Aí você pode ser uma concurseira, né, cão. Você pode ser um concurseiro, cão morcego, é aquele cão, né, que baba de raiva de estudar, e morcego porque enfrenta a madrugada dentro. E ainda assim você escorrega na simples literalidade do CTN, porque até professor, até professora, né, que são conhecidos, renomados no mercado, escorregamos. Nós escorregamos na literalidade, né? Tira uma vírgula, né? Tira salvo disposição em lei. Não, rapaz, era salvo disposição em legislação. Eu sei, a questão é babaca, não mede absolutamente nada, mas ela serve para eliminar, limar você no concurso público. Então vem comigo. O fato gerador, então perceba, você tem a hipótese de incidência e o fato gerador. O fato gerador é a situação concreta. É a nossa situação concreta, ou seja, é a situação que foi definida em lei. Essa situação definida em lei é a hipótese de incidência, que é a situação abstrata, como necessária e suficiente à sua ocorrência. Aqui você está falando da obrigação principal. O que é a obrigação principal? É a obrigação de pagar. Você pode pagar um tributo, você pode pagar uma penalidade. Só lembrando que penalidades não se confundem com tributo, até como decorrência da leitura do artigo 3º do CTN, que por lá revela que o tributo não é sanção por ato ilícito. Já o fato gerador de uma obrigação acessória, também chamada de dever instrumental, o que é um dever instrumental? É um dever autônomo em relação à obrigação principal, logo não se aplica aqui, não se aplica a teoria da gravitação jurídica, cuidado, em que o principal, o acessório segue a sorte do principal, isso aqui não se aplica, é uma teoria aplicável no direito civil, mas não extensível ao direito tributário, uma sinalização de que eu posso ter uma obrigação acessória independentemente da principal. Eu posso dispensar a principal e ainda assim ter que cumprir a acessória, que é a obrigação de fazer, a obrigação de não fazer, a obrigação de tolerar, ou seja, tudo aquilo que é diverso da obrigação de pagar, que é a obrigação principal. E um detalhe, né, aquela questão mais pegajosa, aquela questão que não mede PN, não mede nada. Fato gerador da obrigação principal está em lei. A acessória, que é o dever instrumental, exemplo, uma escrituração, a emissão de uma escrituração fiscal digital, emissão de nota, correção, retificação da nota eletrônica, cancelamento, que esqueceu, comunicação ao fisco, e aí? Dar acesso à documentação, isso é o quê? É uma obrigação formal, não é principal. E decorre da legislação, na forma da legislação. E perceba, também pela leitura do próprio Código Tributário Nacional, que o conceito de legislação ele é mais amplo do que o conceito de lei. Então, lei é legislação, mas nem toda legislação é uma lei em seu sentido estrito, em seu sentido primário. Então, eventualmente, eu posso ter aqui um decreto, eu posso ter aqui uma instrução normativa, cumprindo, portanto, às vezes, da legislação, então, é requerida pelo artigo 115 do CTN. Prosseguindo comigo. Mais um trecho do CTN. Agora, em relação à obrigação. Então, você tem lá a hipótese de incidência. O nosso fato gerador faz surgir a obrigação tributária. Quem sou eu? Obrigação tributária. Bom, eu posso ser principal,
fato gerador principal, né, gente? O fato gerador da obrigação principal é o dever de pagar, ou acessória, que é o dever instrumental. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador? Sim, óbvio, né? E tem por objeto o pagamento do tributo, dever de pagar. Ou penalidade pecuniária. Então, cuidado. Quando a gente vem a falar sobre crédito tributário, uma pessoa normal, não a gente que estuda para concurso público. Uma pessoa normal é levada a pensar que o crédito tributário é tributo. É o tributo. É imposto de renda, IPVA, IPTU, ICMD, ICMS, ISS. É o tributo. Cuidado. A penalidade também é obrigação tributária principal e, uma vez feito o lançamento dela, ela se converte em crédito tributário em relação à penalidade pecuniária. Peraí, mas então você está dizendo que quando a empresa manda uma escrituração fiscal digital com dados incorretos e você notifica a empresa para que ela corrija, e ela faz isso, portanto, dentro do prazo da intimação, então não há espontaneidade, não tem denúncia espontânea, não tem confissão espontânea, não tem nada para livrar ela. Ela fez uma retificação dentro do processo, dentro do curso do processo fiscal, da ação fiscal. E aí, existe como livrar da penalidade? Não. A ela será aplicada a penalidade. E essa penalidade é objeto de lançamento. Sim, vai ser lançado e vai virar um crédito em relação a coisa. Ou seja, há uma conversão da obrigação acessória em principal no que diz respeito à penalidade pecuniária. Obrigação acessória decorre da legislação, e aí vem, né? A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal. Peraí, inobservar é sanção. Sanção por ato ilícito. Peraí, então vai converter em tributo? Não, não pode. Porque o artigo 3º assim não permite. Então a obrigação acessória ela se converte em principal. Em relação ao tributo? Não, em relação à penalidade pecuniária. Significa dizer, portanto, que dentro do crédito tributário você tem créditos de tributo e créditos que não são correspondentes ao tributo. Por exemplo, a multa tributária. E isso é muito importante para você. Quando do estudo, em relação à preferência dentro do processo falimentar, você vai perceber que o tributo dentro do crédito, ele é pago muito antes da multa tributária, que também é crédito, e só vem a ter preferência em relação aos créditos subordinados dentro do processo falimentar. Isso é muito importante. Vem comigo. E fato gerador, obrigação tributária, e eu preciso agora o quê? Constituir o crédito. E a constituição do crédito é a partir do lançamento, compete privativamente o lançamento. Ato vinculado não tem como correr, não tem para onde correr. É um ato vinculado, ato regrado, sem conveniência, sem oportunidade, inclusive sob pena de responsabilidade funcional. Tem que fazer tudo certinho. Vem comigo. A partir de agora, eu quero que você veja comigo o seguinte. Nós temos, dentro do Código Tributário Nacional, formas de suspensão, formas de exclusão e extinção do crédito tributário. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar à decadência. Essa é a nossa brincadeira de hoje. A suspensão da exigibilidade do crédito ocorre, por exemplo, com um parcelamento. Isso aqui você pode aprofundar a partir da leitura do artigo 155-A. A exclusão em relação ao tributo, ou seja, existe a hipótese de incidência, existe o fato gerador, existe a obrigação tributária, mas você exclui a constituição do crédito tributário. A partir da isenção, exclui o lançamento do crédito tributário pela anistia, aqui em relação às infrações. A extinção, por exemplo, infração também pode ser perdoada, tá, gente? Eu posso ter o perdão. Perdão me faz lembrar missa. Missa tem 2 S's. Remissão também tem 2 S's.
Nada se cria, tudo se copia. Numa aula de Direito Civil de uma excelente professora do curso Direção, concursos, aí eu vi ela fazendo essa brincadeira, né? Missa é perdão, missa é remissão, com dois S's. Só que no direito tributário tem só mais um detalhe. Qual é a diferença entre a remissão e a anistia? É que a anistia você está impedindo, por assim dizer, excluindo a Constituição a partir do lançamento. Então não teve lançamento. Na remissão, como é a extinção do crédito, ele já existe. Então houve o lançamento. Então a brincadeira é lançamento tributário, depois, perdão, antes, perdão, depois do lançamento tributário, remissão. Antes do lançamento tributário, exclusão. Essa é a brincadeira. E das formas extintivas, aquela que a gente vai trabalhar a partir de agora, de uma maneira um pouco mais aprofundada, é a decadência. Ah, meu mestre, decadência, prescrição, e assim inclusive revela o artigo 156, extingue o crédito tributário, tanto a prescrição quanto a decadência. Então, a partir de agora, vem comigo no quadrinho, para apresentar a você um pouquinho mais de aprendizado em relação à decadência. E aquela parte mais pesada, gente, mais pegajosa. Vem comigo. Devagar e sempre. Você sabe que o lançamento é atividade privativa da autoridade tributária. É privativa e vinculada. O lançamento, por sua vez, comporta modalidades, como o lançamento direto, também chamado de unilateral ou feito de ofício. Significa dizer que a participação do contribuinte é pouca ou quase nula, assim revela autor Ricardo Alexandre. Declaração, um imposto lançado por declaração, um tributo por declaração, também chamado de misto. E aqui podemos citar o exemplo do ITBI para a parte da literatura, para a parte da doutrina. Ou seja, por que misto? Mistura, né? É sério, professor? Misto é porque mistura? Sim. O misto, cuidado. Declaração. Eu te digo quanto é, mas eu não vou aplicar a alíquota e não vou pagar. Então eu não aplico o direito e não antecipo o pagamento. Eu só te digo quanto é a base de cálculo. Então na declaração ele é chamado misto porque o contribuinte ele apresenta o suporte fático, então é como se ele estivesse dando ali, ó, essa é a base de cálculo. Ou seja, um dos aspectos quantitativos que compõe a regra, a matriz de incidência de um tributo, mas quem vai aplicar a alíquota, quem vai emitir o boleto para você pagar é a Fazenda. Então entra aqui o trabalho da Fazenda, aplicando um percentual de alíquota, né, claro, sendo ela em percentual, e emitindo aqui uma guia para pagamento. É misto porque tem a participação do particular, um pouquinho maior, né, do que o direto e ofício, que muitas das vezes não tem participação nenhuma. E os lançados por homologação. Há quem chame, tecnicamente, eu não gosto desse nome, eu acho que ninguém gosta, né, do nome autolançamento. A participação do contribuinte é tão grande, tão grande, tão grande, a ponto de parte da literatura considerar como um autolançamento. Porque existe uma comodidade, né? A administração tributária fica lá só aguardando você apresentar o suporte fático, calcular e pagar. Ou seja, existe a antecipação do pagamento. Vem comigo. Mas pode acontecer, eventualmente, de termos dolo, de termos fraude, né, gente? Não é incomum, infelizmente, a ocorrência de fraude ou de dolo dentro da homologação, porque é o contribuinte que faz tudo. Pode acontecer, inclusive, também de ele não declarar. Pode acontecer de ele não declarar e, eventualmente, né, é claro, né, quem não declara não paga. Ele não está declarando para não pagar. Acompanhe comigo. Só mais um detalhe em relação ao lançamento por homologação. Vou até mudar de cor por conta das suas peculiaridades. Então vou colocar aqui homologação
também. Ou seja, você declara e paga. Agora, cuidado com esse detalhe. Você declarou, o contribuinte declarou e pagou. Só que esse pagamento, gente, é muito normal. Você vai lá, declara que deve ICMS de R$ 5.000. Aí quando você vai ver a guia de recolhimento do sujeito, ele pagou 2.500. Isso acontece, professor, demais, gente, demais, demais a beça. Certa vez, uma fiscalização, eu perguntei, ô empresa, por que você não pagou o valor cheio do ICMS? Não, é porque a empresa é nova e nós adotamos como técnica, como estratégia, não pagar o tributo cheio. Ou seja, eu declarei, mas não paguei tudo. Ah, se cair em fiscalização, eu vou lá e pago. Gente, é sério isso. Acontece demais. Acontece demais a empresa declarar um valor cheio, mas não pagar ele integralmente. Paga em parte. Esperando, né? Esperando o raio. Porque fiscalização é raio, são milhões de empresas. E nós somos poucos auditores e auditoras. Então, assim, ela ser fiscalizada é malha. Por isso, o setor de inteligência, dentro das secretarias de Fazenda, faz um trabalho excelente. Porque já preparam tudo pra gente. Fala assim, ó, aqui é a seguinte merdinha, aqui é a seguinte merdinha. E para a nossa sorte é tudo eletrônico, nada se apaga. Nada se apaga, tudo está ali, você consegue fazer uma fiscalização de maneira muito mais detalhada. Então pagou, só que a menor. Houve um pagamento a menor. E a homologação, quando ele simplesmente, o que ele faz? Declarar e não pagar. Acontece demais para correr um risco, né? Está correndo um risco. O contribuinte está correndo um risco da fiscalização. De repente não vai dar nada. Aí passa um ano, dois, três, ele fez uma poupança. Aí depois de 5 anos, 6 anos, ele está esperando o quê? Ninguém ter uma homologação tácita. Ter uma homologação tácita com o tempo. E ele não sofreu um processo fiscalizatório. É perigoso? Extremamente perigoso, temerário, criminoso, né? Eu diria até que seria dolo ou fraude, mas dolo e fraude tem que comprovar, não se presume, é uma má fé. Então vem comigo. O que acontece? Em relação à decadência, tanto no lançamento de ofício, lançamento misto, como homologação no caso de dolo ou fraude, ou ainda não declarar ou pagar, e esse daqui é extremamente importante porque é encontrado numa súmula 555 do STJ. Nessas situações, nós temos a contagem da decadência. Ou seja, quando é que se inicia a decadência? Lembrando que ela tem 5 anos. Mesmo prazo da prescrição. Ela se inicia nos termos do artigo 173, inciso 1 do CTN. Ah, legal. Professor, pode fazer a leitura dessa disposição com a gente? Claro, eu estou aqui para isso, né? Eu estou aqui para isso. Vem comigo. Olha o que revela o artigo 173. No lançamento direto de ofício unilateral, no lançamento misto por declaração, homologação, fraude, dolo, não declarar, não pagar. Gente, se não declara, não paga, eu vou homologar o quê? Eu homologo o pagamento. Se você não antecipa o pagamento, eu não tenho como te fiscalizar. Então a gente tem que dar um prazo maior para a Fazenda Pública perseguir o contribuinte, porque eu não estou sabendo. Se o erro, a inércia é minha imputada, tudo bem. Agora, se não é, me dá um prazo maior. Por isso que se conta a partir do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Por exemplo, IPVA. O IPVA, a gente sabe que o seu fato gerador se dá, maior parte das vezes, no dia 1º de janeiro de 2000, vou botar 2021. 2022, né? Você já passou no concurso público e tem o seu veículo. 2022. Aí você foi lá, comprou o seu veículo, né? E ninguém te cobrou IPVA. Ninguém cobrou IPVA. Não mandaram guia, não mandaram nada. Que estranho, né? Pois é. Aí foi passando o tempo, passando o tempo. Passando o tempo. Aí chegou no ano de 2022. 2022 e você ainda não recebeu. Você não recebeu a guia, gente. Que absurdo, né? Para pagar o IPVA. Aí você vai lá na secretaria, né? Para pagar. Não, você não vai. Você espera.
né? Não mandaram, eu devo estar isento, não devo pagar IPVA esse primeiro ano não, né? É isso, né? O carro novo, seminovo, né? Tantas cilindradas. Ah, deve ser uma isenção, por isso que eles não cobraram. Aí o que acontece? A Fazenda tem aqui um lançamento que a gente chama lançamento de ofício. Esse é o lançamento de ofício. Deveria ser feito, de ofício. Aí o que acontece? E nesse ano inteiro você não recebeu a cobrança. Então, quando é que perde a Fazenda o direito de cobrar o valor do IPVA? A partir do dia 1º de janeiro de 2023. 5 anos a partir do primeiro dia do exercício seguinte em que ele poderia ser lançado. Qual é o período que ele poderia ser efetuado? Esse ano. Ele poderia ser efetuado esse ano, mas não foi feito. Então a sua contagem é 1º de janeiro de 2023. Vamos contar a partir daqui, data a data. 1º de janeiro de 2028. Então a Fazenda Pública tem até o dia 31/12 de 2027 para constituir o crédito tributário sob pena de decadência. No primeiro dia, 1º de janeiro, operou-se a decadência. Bacana, né? Então, voltando à nossa questão, então nessas situações listadas, incluindo a súmula 555 do STJ, primeiro dia do exercício seguinte que poderia ser efetuado. Prosseguindo. Agora vamos entrar na parte da homologação, onde ele declara e paga menor. Então acompanhe comigo. Se ele declarou um valor, eu declarei 5.000, só que eu paguei 2.500. Então a Fazenda Pública automaticamente, atenção, já sabe que você declarou. Já sabe quanto você declarou. E sabe que você está errado. A empresa está errada. Então eu não posso esperar o primeiro dia do exercício seguinte. É algo que ocorre automaticamente contado da data do fato gerador. Porque se fosse aguardar o início do exercício seguinte, eu estaria dando um prazo à Fazenda Pública e ela estaria se aproveitando da sua inércia. Porque a partir da declaração equivocada, ela tem instrumentos para poder fiscalizar e perceber que o valor foi a menor. Aquilo que foi declarado e pago já constitui o crédito tributário. Aquilo que foi declarado e não pago, bom, o que não pagou é porque não declarou. Então aplica-se, acompanha comigo, o a menor, a súmula 555. É como se ele não tivesse declarado. Não declarar, não pagar. Mas nesse momento, a partir da ocorrência do fato gerador, porque uma parte ele declara. Então abre para a Fazenda Pública o prazo, a partir dali, para que constitua o crédito tributário na parte residual. E declarar e não pagar. Vem comigo. Aqui a gente vai ter que fazer a leitura da súmula 436 do STJ. Prosseguindo. Vamos lá para a telinha. Deixa eu apagar aqui. Artigo 150, parágrafo 4º. Se a lei não fixar a homologação, perceba, no caso de dolo, fraude, simulação, é a regra do artigo 173, inciso 1, o que confirma, portanto, essa passagem aqui, ó. Você vai fazer a leitura do artigo 150, parágrafo 4º. Prosseguindo. Súmula 555 do STJ. Bom, eu não sei você, mas bancas examinadoras gostam de sangrar, castigar vocês. E muitas das vezes elas adotam literaturas específicas ou mesmo jurisprudências já sedimentadas nos tribunais superiores, incluindo aí, obviamente, STJ e STF. Essa súmula é extremamente importante, sobretudo nos concursos de Secretaria de Fiscalização, por conta do ICMS. Nós sabemos que o ICMS é um imposto lançado por homologação, por conta do ISS. Nós sabemos que é um imposto lançado por homologação. Então, nesses impostos, quando não houver a declaração do débito, o prazo decadencial, ele é contado quando? A partir do primeiro dia do exercício seguinte. Porque se eu não declaro, a Fazenda não sabe. Então tem que dar um prazo maior para ela.
Eu não posso imputar a ela a inércia dela, porque é diferente, né? Quando você declara, ela sabe. Aí conta-se do fato gerador. 436. A entrega da declaração pelo contribuinte constitui o crédito tributário. Não estou dizendo que é definitivamente, mas constitui, não é isso? É. Constitui o crédito tributário. Inclusive, como constitui, não cabe confissão espontânea. Ah, já aconteceu comigo, né? A empresa foi lá, pediu uma certidão negativa. Eu falei, rapaz, não tem não. Ah, mas eu não estou devendo nada. Sim, mas você declarou que deveria pagar. Ah, mas eu não paguei, não, não pagou. Ah, mas eu não declarei, então não estou errado. Sim, você cumpriu a obrigação acessória, mas a principal você não cumpriu. Então, então eu vou parcelar. Perfeito. A partir do momento que você parcelar, você ganha uma certidão positiva de efeito de negativa. Então, saiba que a entrega da declaração não tem mais contagem de decadência, é prazo prescricional, súmula 436. Então, posso levar e cobrar automaticamente? Sim. Já pode escrever em dívida ativa? Sim. Já pode executar? Pode. Porque é como se ele estivesse confessando, né, um valor. Então, não cabe a confissão espontânea, porque na verdade ele já confessou o valor. Ele declarou quanto deve. E o artigo 173 é extremamente importante para você também, na parte do parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente, contado da data em que se iniciada a constituição do crédito, pela notificação ao sujeito passivo de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. Você entendeu? Porque esse vídeo já está chegando a 36 minutos? Porque essa parte da decadência é extremamente complexa. As questões, elas são relativamente simples, mas quando a banca examinadora, FGV, FCC, VUNESP, SEBRASP e outras contextualizam, trazem a jurisprudência do STJ e do STF, a questão se torna um pouco mais tormentosa. Muito mais tormentosa. Então, quero trabalhar com vocês duas situações que eu considero especiais a partir de agora. Essa, que seria a antecipação, né? Olha aí, ó, a antecipação do prazo decadencial. Não entendi. Tá, então você vai entender a partir de agora. Vem comigo. Acompanhe, por favor. Supõe, né, nossa primeira situação. Você tem lá, mais uma vez, o IPVA. Então, o IPVA, fato gerador, no dia 1º de janeiro de 2021. Aí tivemos lá o fato gerador. A regra é que a contagem da decadência seja a partir de, você já sabe, primeiro dia do exercício seguinte em que poderia efetuar o lançamento, logo, 1º de janeiro de 2022. Operando-se, portanto, no dia 1º de janeiro de 2027. Entendi. Então, essa é a regra. Agora, leia só mais uma vez. O prazo será iniciado pela notificação, ou seja, medida preparatória indispensável ao lançamento. Não houve o lançamento, mas uma medida preparatória indispensável ao lançamento. Há uma antecipação do prazo prescricional. Mestre, pode dar um exemplo? Claro, coloca aqui, ó. Coloca aqui a existência de um procedimento de fiscalização. Então há um procedimento de fiscalização, você recebe uma ação fiscal, um RAF, né? Para verificar o não pagamento de PVA em relação a determinada seguradora, em locadora, etc. Aí foi lá, abriu-se o procedimento de fiscalização e há uma intimação ao contribuinte. Necessariamente uma intimação ao contribuinte. Ou seja, qual é a medida preparatória? É o procedimento de fiscalização, porém consumado a partir de um termo ao contribuinte. A partir do momento que o contribuinte fica ciente da fiscalização,
Há uma antecipação nesse momento da contagem do prazo decadencial. Antecipação da decadência. Então, supondo que essa intimação se deu no dia 1º de 10 de 2021, data, 1º de 10 de 2026. Então, opera-se a decadência, data, 5 anos a partir do momento em que o contribuinte está ciente do procedimento fiscal em relação ao não pagamento do seu tributo. Bacana, né? Isso vai cair na sua prova? Vai cair com essa riqueza de detalhes? Eu não tenho dúvida disso. Prosseguindo, não acabou não. Tem mais uma situação especial para você, antes de a gente fechar essa pequena rememoração, né, de decadência, prescrição, exclusão, etc, etc. Vem comigo. O direito da fazenda constitui o que? Extingue-se após 5 anos. Direito. O direito não é pretensão, tem uma decadência. Da data em que se tornar definitiva a decisão em que houver anulado, por vício formal, adoraria que alguém me explicasse detalhadamente o que é esse vício formal. Meus autos de infração já caíram. Vício material. Aí, mesmo auto já caiu, vício formal. Peraí, mas o que é formal? O que é material? Nem mesmo a administração consegue precisar, né, em todas as situações concretas o que é um vício formal e material. Existe o que a gente chama de zona de incerteza. Tem a certeza positiva, que você fala assim, isso aqui foi o erro da alíquota, erro do artigo. É material. É contraditório e ampla defesa. É formal. Agora, tem uma parte dentro do julgamento, seja pela junta, seja pelo conselho, que fica numa zona cinzenta, zona gris, zona de penumbra, muita incerteza. Eu tenho a certeza positiva, sei quando é, tenho a certeza negativa, sei quando não é, e tenho a incerteza. Então, para efeito de prova, não acredito sinceramente que alguém vai ter coragem de cobrar o que é vício formal, o que é vício material. Até porque nós, na nossa vida prática, na nossa vida concreta, no nosso dia a dia, enquanto auditores e auditoras, encontramos muita dificuldade nessa forma de se interpretar. Vem comigo. Então, houve anulação, é a próxima situação especial. Acompanhe comigo. Então, vou colocar aqui a COSIP, a CIP, a chamada Contribuição de Iluminação Pública. Nós sabemos que a COSIP ela é lançada de ofício. É um lançamento de ofício, é um lançamento direto, também chamado de unilateral. Bacana. Aí o que acontece? Suponha que houve aqui o lançamento no dia 1º, houve fato gerador, perdão, no dia 1º de 7 de 2021. Esse é o fato gerador. Esse é o fato gerador. Vamos seguir a regra? A regra é que o lançamento de ofício confira à Fazenda 5 anos a partir do 1º dia do exercício seguinte. Então, eu tenho 5 anos. A partir do dia 1º de 1 de 2022, para lançar a COSIP, a CIP, a Contribuição de Iluminação Pública de competência dos municípios e DF, haja vista sua competência tributária cumulativa, múltipla. Então, a regra é essa. Vai de 1º a 1º de 1 de 2027. Bacana. E o que acontece? Aqui, no dia 1º de 3 de 2022, né? Tudo bem bonitinho, né? 2 meses depois, houve um lançamento. Houve um lançamento. O lançamento para você constituir o crédito tributário. Eu quero que você respire, eu quero que você medite o seguinte, olha para mim. Se houve o lançamento nesse momento, tem decadência? Professor, eu vi que não. Exatamente. A decadência, ela vem até aqui, ó. Até o momento do lançamento. Aí vamos relembrar.
Existe um período de impugnação? Existe. 30 dias. Vamos colocar aqui, 30 dias para pagar ou impugnar. Esse prazo de 30 dias tem contagem da prescrição? Não, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído. Então, nesse período, tem decadência? Não, porque já houve o lançamento. Tem prescrição? Não, porque o crédito não está definitivamente constituído. Bacana, né? Aí o que acontece? No dia, vamos colocar aqui, houve a impugnação, aí no dia 1º de 5 de 2022, olhando para o quadrinho, anulado. Aí vai ser, como assim? É lançamento anulado. Houve uma nulidade, atenção, por vício formal, cuidado com esse detalhe, no lançamento. Poxa, e aí? No dia 1/5 de 2022. Caramba! Então morreu o direito da fazenda? Não. Tratando-se de vício formal, atenção agora, volta a contar a partir dessa data a decadência. Então, da data, acompanhe, da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, então transitou em julgado administrativamente, formou coisa julgada administrativamente ou judicialmente, hein? Aqui não está dizendo que é decisão administrativa. Pode ser uma decisão administrativa? Pode. Pode ser uma decisão judicial? Também, gente. Ou é uma decisão administrativa ou decisão judicial, por vício formal. Então, devolve o prazo. Como assim? Devolve. Por inteiro. Devolve por inteiro a contagem do prazo de decadência. Porque você vai ter que fazer o lançamento de novo. Então, se não tem lançamento, volta a contagem do prazo decadencial. Para efeito de prova, FCC, Sebrasp e outras bancas adotam que nesse momento houve uma interrupção do prazo decadencial. Aceita, gente, dói bem menos. Eu não concordo, um monte de gente não concorda, mas a banca examinadora segue uma linha doutrinária pelo fato de devolver por inteiro. O que devolve por inteiro? Bom, quando retoma a contagem é suspensão. Quando devolve por inteiro é interrupção. Então, considera-se um marco interruptivo do prazo decadencial, devolvendo por inteiro a partir do momento que o lançamento se reputa nulo por vício formal, a contagem de 5 anos para efeito de decadência. Bacana, né? Bom, é isso que eu tinha para apresentar a vocês. Quanta coisa, né? Quanta informação. E a partir de agora, o grande desafio. Nesse vídeo, abaixo desse vídeo, se você gostou. Se não gostou, veja também, até porque lá nesse curso tem o Márcio Antônio Rocha. Ele vai apresentar a você várias questões de direito tributário na visão máxima de FCC, Sebrasp, Vunesp e outras principais bancas. São mais de 400 questões comentadas, né, pelo Márcio, e o professor Sionil está aí também, comentando, tentando ajudar, colaborar um pouquinho com o entendimento que ele tem do direito tributário. Gostaria de convidar você, então, a conhecer um pouco mais do De Olho na Questão, parceiro das grandes conquistas.